E uma das coisas que o consumidor mais reclama nos motores turbo é o tempo de resposta, o famoso lag, o retardo. Então não adianta nada ter uma entrega de torque gigantesca, um carro que anda pra caramba, se o consumidor chega para você e fala: eu estou andando aqui na via, aqui na cidade a 50 por hora, aí eu vejo um espaço, eu quero mudar de faixa, eu acelero e o carro não responde. Pô, isso aí na hora do test drive cancela a venda, o cara não compra o carro. Como que eu faço para tentar diminuir isso? A gente falou turbo pequenininho. Além disso, quanto menor o meu roteiro entre o compressor e o coletor de admissão, menos coisa eu vou ter que encher de ar pressurizado. Consequentemente, menor volume, né? O jeito certo de falar, eu vou ter para encher de ar pressurizado. Consequentemente, quanto menor isso tudo, mais rápida a resposta. Uma das estratégias que se usa muito hoje é brincar também com as VVTs do comando. A partir do momento que o cara pisa no acelerador, o sistema muda as VVTs para dar momentaneamente, entre meio e um segundo, um grande fluxo de ar no escapamento, o máximo possível, tipo, nem que eu retarde a eficiência do motor, mas um fluxo de ar rápido no escapamento, para eu poder, naquele momento, acelerar o turbo mais rápido possível. Então eu já tenho essa artimanha, que já me ajuda pra caramba. Mas uma das estratégias que, por exemplo, a Volkswagen utilizou, seguindo esse raciocínio de quanto menor o meu trecho, melhor, eles foram para o extremo do extremo. Qual que é o extremo do extremo? Eu tenho o meu turbo, né, conectado aos gases de escape, ao coletor de escape. Alguns motores têm um coletor de escape já integrado no próprio cabeçote. Então não tenho mais o cabeçote com os tubos ali do coletor de escape. Por que eu faço isso? Raciocinando, quanto se eu integro o cabeçote, os gases de escape no cabeçote, eu esquento a água do motor mais rápido. Quanto mais rápido ele esquentar, mais rápido atinge a eficiência e reduz o consumo de combustível. Ele está dentro do cabeçote trocando calor com o líquido de arrefecimento do motor e jogando todo esse calor extra no sistema de radiador, lá no sistema de arrefecimento e no radiador. Mas por que aumenta a potência? Porque aí a minha temperatura, tanto no turbo quanto no catalisador, são menores. E aí eu posso trabalhar com mais potência ainda, né? Antes disso aí querer fritar. Garanto que eu tenha até a válvula de escape mais resfriada. Mas voltando aqui, qual que é o segredo? Eu faço, já saí lá do coletor de escape ou do próprio cabeçote, passa do outro lado tem um compressor e do compressor até o coletor de admissão direto, um trechinho curtinho assim. E lá dentro já entra para o motor. Poxa, mas eu não esquentei o ar no compressor? Sim, esquentei bastante, ainda mais que eu irradio parte do calor pro rotor do compressor. Mas qual que é o segredo deles? Eles fizeram, deve ter sido um alemão no inverno que estava revoltado que sugeriu isso, que é extremamente complexo. Fizeram um sistema de intercooler, resfriador de água, de resfriador de ar do compressor dentro do coletor de admissão. Putz, grilo, olha como é complexo isso daqui. Eu tenho como se fosse um radiador dentro do coletor de admissão, só que em vez de eu querer esfriar o líquido, na verdade o líquido entra frio, o ar vem quente, passa por esse radiador, se esfria e já entra no duto de admissão do motor. Em compensação, o líquido que entrou frio sai quente e troca calor com o radiador que está lá na frente do carro. Qual que é o senão disso? Primeiro, eu fico assustado em saber que eu tenho líquido dentro do coletor de admissão, porque se isso aqui tiver algum problema, vai vazar líquido dentro do coletor de admissão. E a gente já discutiu que é calço hidráulico aí, né? Além disso, extremamente complexo, porque eu tenho que criar todo um sistema para trocar calor, porque senão não é eficiente. E o mais maluco disso é que o líquido que está no coletor de admissão é o mesmo que eu ponho no reservatório ali do radiador, do líquido de arrefecimento que refrigera o motor. Aí você me pergunta, então significa que o líquido que está dentro do coletor de admissão está na temperatura do motor 80, 90, 100 graus? Não! Os caras fazem um sistema de válvulas e uma bomba elétrica própria, que também alimenta o turbo quando você desliga, né?
que separa o líquido para o radiador frio, que é só para o sistema de intercooler, então para o resfriador que está dentro do coletor de emissão. Então eu tenho um radiador que vai trabalhar em temperatura menor para alimentar esse trocador de calor dentro do resfriador e ao mesmo tempo tem um circuito todo maluco que faz a água circular por todo o motor nessas temperaturas diferentes, inclusive temperatura de bloco e cabeçote também diferentes. Olha o quão complexo é isso daí. Olha que maluquice para entender todo esse circuito. E qual que é o senão disso? Eu, como engenheiro motor, engenheiro mecânico de motores, isso aqui é a nata, né? Em termos de desenvolvimento. Você fala, nossa, que da hora. Mas qual que é o senão? A gente não discutiu lá no sistema de arrefecimento, que o pessoal geralmente nem dá bola para o líquido de arrefecimento, em vez de usar o líquido recomendado, coloca água de torneira, coloca esses líquidos com corante. Imagine o seguinte, se aquele aquecedor de cabine vira e mexe em top, porque eu solto muito a ferrugem como se fosse uma lama e ele perde eficiência, quem me garante que com o tempo o cara não dando muita bola para o líquido de arrefecimento, esse sisteminha de resfriador, o radiadorzinho que está dentro do intercooler, dentro do coletor, ele também não entupe e perca eficiência. Então, assim, começa a entrar um problema que para o carro novo, maravilha, mas o dia que esse carro tiver 10 anos de uso e o pessoal não fazer a manutenção como realmente deve, putz, para dar um pepino e virar um novo Maré, um novo Gol Turbo, é papum, imediatamente fantástico para as vendas, mas a longo prazo pode ser um tiro no pé. Fora, que nem eu comentei, vai que o cara não cuida e um dia esse trocador de calor, que é o radiadorzinho dentro do coletor de admissão, começa a vazar água, eu admito água e dou calço hidráulico. Aí vira uma salada, né? Olhando em outro desenho, como que é o sistema? Veio direto, filtro de ar, compressor já direto para o motor, e aqui dentro eu tenho um radiadorzinho que vai trocar calor com a água fria com ar quente. Então, em termos de resposta para retardo de turbo, putz, é o menor possível. Tanto que você dirige esses carros com esse motor e você nem percebe praticamente o lag. O carro responde muito, o motor responde muito, muito rápido, mas é extremamente complicado, né? Além disso, durante os testes com Polo TSI, não achei nenhuma condição que a temperatura dentro do coletor de emissão fosse menor que 50 graus Celsius, ou seja, 25, 30 graus acima da temperatura ambiente. Coisa que, por exemplo, quando eu testei a Toro, a Fiat Toro Diesel, você via temperatura 3, 4, 5 graus acima do ambiente, em qualquer condição. Já aqui está sempre mais quente. Mas é um ganha e perde que pelo menos eu perco em termos de temperatura, eu sou obrigado a atrasar mais avanços de ignição, etc. Mas em compensação eu não tenho tanto lag na resposta do meu acelerador.